Quero convidá-los nessa noite a abrir suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Iremos ler apenas 2 versículos. Versículo 30 e o versículo 31. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e o versículo 31. Quem achou, diz amém. Quem não achou ainda, diga me espere. Tem gente que está esperando ainda. Pronto? Vamos ler a palavra do nosso Deus? Nos diz assim: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, são registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Amém? Pai, mais uma vez, louvamos ao Senhor nessa noite, agradecendo pelo teu amor maravilhoso, agradecendo pela palavra que nós lemos, agradecendo pelo momento, Senhor, de adoração que o Senhor nos possibilitou viver. Pedimos, ó Pai, nesse instante, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, nos ilumine para compreendermos, Senhor, a revelação que é a tua palavra. De forma, ó Deus, que esta revelação, ela venha, Senhor, a nos auxiliar tanto em nossa caminhada, quanto no nosso relacionamento com o Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Igreja do Senhor, quando nós lemos esse versículo, a gente passa a entender que houve um propósito para que as Escrituras, e aqui mais precisamente o livro de João, o Evangelho de João, ele fosse escrito. Diante desse propósito, eu quero trazer como título dessa mensagem o essencial para apresentar o Filho de Deus. Interessante como em alguns momentos de nossas vidas, e isso somos todos nós que vivemos, quando temos a oportunidade, a capacidade, às vezes nós esbanjamos, mas às vezes nós não temos a capacidade de esbanjar, então nós temos que viver com aquilo que é essencial. Dentro da teologia a gente vai ver algo chamado economia de Deus. Deus ele não esbanja, mas Deus ele apresenta aquilo que é essencial. E quando nós nos deparamos com as Escrituras, a gente viu aqui que ela não contém, e a gente vai ver isso ao longo exatamente da nossa apresentação aqui da mensagem. Vai bater novamente, tá? Ao longo da mensagem, ela contém aquilo que é essencial para apresentar Jesus como Filho de Deus. E não somente Jesus como Filho de Deus, mas Jesus como alguém que Deus determinou, que Deus ungiu, que Deus enviou, para que os seus propósitos fossem cumpridos diante da humanidade. E essa expectativa por alguém ungido por Deus, ela nasce no coração do povo de Israel. Esse conceito é chamado do conceito do Messias. Alguém que Deus iria enviar para que pudesse resolver os problemas do povo, para que pudesse libertar o povo, para que pudesse, de alguma forma, ajudar o povo. Mas isso, meus irmãos, ela nasce dentro do pensamento, nasce dentro da cultura, não nossa, mas do povo de Israel.
Por exemplo, os hebreus, eles foram levados para o Egito e ali eles passaram 400 anos de cativeiro, sofrendo, clamando. Interessante como o livro de Gênesis vai dizer que Deus ouviu, o livro de Êxodo, me perdoem, que Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus percebeu o sofrimento do seu povo. Então o que é que ele faz? Levanta um Messias para que pudesse ir ali para libertar o povo daquela condição. Moisés, escolhido por Deus para executar aquela missão, para libertar o povo daquela condição. Posteriormente, a gente vai ver Israel sendo subjugado aos midianitas, Israel sendo julgado aos filisteus, e Deus então levanta, dentro do livro de Juízes, onde está registrado, Messias, como Sansão e como Gideão, escolhidos por Deus para libertar o seu povo daquela condição. No período interbíblico ou intertestamentário, Israel vive uma outra situação. Os macedônios invadem a região da Judéia e mais uma vez toma aquele povo como cativos. Tenta impor a sua cultura sobre aquele povo, tenta impor os seus achismos sobre aquele povo, e até um determinado grau eles conseguem fazer isso. Conseguem fazer isso de tal forma que o Novo Testamento é escrito em grego, exatamente a língua dos macedônios. Deus então, isso a gente não vai ver na nossa Bíblia, e aí eu recomendo àqueles que tiverem uma Bíblia católica em casa, consultem o primeiro livro de Macabeus e o segundo livro de Macabeus. Deus levanta um homem chamado Judas Macabeu, que lidera o povo, e esse povo se levanta para combater, para expulsar os macedônios da sua região. Mas alguém que se caracteriza como um Messias, dentro dessa compreensão de Israel. Passa-se então alguns anos, e já sob o domínio do Império Romano, diante das profecias do Antigo Testamento, mais uma vez o povo aguardava a vinda de um Messias. E a gente já falamos aqui várias vezes, exatamente essa compreensão de que o Messias, o qual os judeus esperavam naquele período de Jesus, não era o Messias pacificador como Jesus foi. Não era o Messias libertador dos pecados como Jesus foi. Não era o Messias salvador da alma do homem como Jesus foi, mas era o Messias guerreiro, na mesma configuração daqueles que viveram antes de Cristo. Como Moisés, que libertou do cativeiro babilônico, como Sansão e Gideão, que os libertou exatamente da opressão dos filisteus e dos midianitas, como Judas, Macabeus, que os libertaram do Império Macedônio, e naquele momento eles esperavam alguém que os libertasse do Império Romano. A história do ministério terreno de Jesus, ela teve início, meio e fim. Pastor, Jesus não teve, de fato. A Bíblia diz que ele está à destra de Deus, mas o seu ministério terreno sim. Ele disse, olha, eu irei, mas mandarei outro Consolador. Não estarei mais com vocês, mas o Espírito Santo sim, ele estará. Então o ministério terreno de Jesus, semana passada nós falamos
exatamente sobre o fato de Jesus ser 100% homem, 100% Deus. O ministério terreno de Jesus, ele teve início, meio e fim. E o Novo Testamento, ele contém essas narrativas vistas e ouvidas pelos escritores. O Novo Testamento contém histórias que nos apresenta a respeito do seu nascimento, das suas obras, do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. O Novo Testamento nos apresenta aquilo que é essencial para que nós sejamos salvos por Cristo, para que nós entendamos qual é a nossa condição diante de Deus por causa do pecado que habita em nós e para que nós compreendamos quem é Jesus e a sua missão. Tudo isso, meus irmãos, aquilo que é importante, está registrado nas Escrituras. E então, ao lermos esse texto de João, capítulo 20, verso 30 e o verso 31, quando ele disse que os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além daqueles que se encontram registrados neste livro, ele vai dizer que estes registros, eles existem para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e que para crendo nele, vocês possam ter vida pelo poder do nome de Jesus. Jesus, meus irmãos, ele disse que todas as palavras de, me perdoem, João, ele disse que todas as palavras de Jesus, que todos os seus ensinamentos, que todos os milagres que Jesus fez, que todos os embates desafiadores que Jesus teve com os fariseus, tiveram a finalidade de apresentá-lo como Messias, tiveram a finalidade de apresentá-lo como Filho de Deus, e fazer, meus irmãos, com que todos aqueles que acreditem tenham vida com qualidade. E quando a Bíblia, no Novo Testamento, nos fala sobre vida e vida com qualidade, existe uma outra palavra que muitas vezes é utilizada: salvação. E isso só acontece com aqueles que acreditam piamente na divindade de Jesus, na sua filiação divinal. Nós vivemos em outro tempo, nós vivemos em outra cultura, nós possuímos um outro idioma, mas entenda uma coisa: crer nas Escrituras é essencial para que esse registro de tudo aquilo que Jesus fez e de tudo aquilo que Jesus é, em seu ministério terreno e no seu ministério celestial, ele tenha um impacto direto sobre as nossas vidas. Tudo isso que a Bíblia nos conta, tudo isso que a Bíblia nos apresenta, ela tem a finalidade de fazer com que você creia em Jesus como Filho de Deus e também como Senhor e Salvador da sua vida. Então, João ele vai nos dizer que a Bíblia ela não contém tudo sobre aquilo que Jesus fez. Os irmãos lembram o que é que foi comemorado no último domingo? Dia da Bíblia.
Nós estávamos tão envolvidos com as nossas atividades de final de ano, que só foi citado aqui na frente, e algo que a gente precisa se corrigir. Eu tenho dito que 2025 é um ano de reflexão e análise das nossas faltas. E precisamos pontuar isso para que em 2026 façamos uma festa no dia da Bíblia. O livro mais lido, meus irmãos, em todo o mundo, mas mesmo sendo o livro mais lido em todo o mundo, é o livro aonde as pessoas apontam e levantam questionamentos com a intenção de desqualificá-lo. Um alvo de críticas. Alvo de críticas dentro da própria teologia. Existem algumas teologias por aí que são extremamente prejudiciais. Teologia liberal. E tantas outras. Teologia da libertação. Tem até algumas que eu não posso citar porque nós estamos sendo transmitidos. Mas que ferem os princípios apresentados pelas Escrituras. Questionamentos como livro escrito por homens. Quem nunca ouviu? Livros cheios de contradições. A narrativa da criação é um grande mito. As pessoas atiram pedras nas Escrituras na tentativa de desqualificá-la, mas entenda que ela contém o essencial para que cremos que Jesus de fato é o Filho de Deus e por meio de crer em Jesus, por meio das Escrituras, nós sejamos salvos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, verso 16, ele vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mas é importante a gente entender algumas coisas. Em momento nenhum, meus irmãos, a Bíblia ela teve como pretensão ser um livro científico. A Bíblia é um livro de fé. A Bíblia é o registro de um povo. A Bíblia é Deus falando para conosco, é Deus falando aos nossos corações, é Deus dando para nós diretrizes para que nós possamos caminhar. E que essa caminhada vivencie uma comunhão com Deus, uma comunhão com o Pai. A Bíblia ela não tem a intenção de apresentar fórmulas, de apresentar comprovações pragmáticas, ainda que muitas vezes nós sejamos surpreendidos. A ciência diz que existe um atraso de determinada quantidade de horas no nosso calendário universal, como se um dia tivesse faltado. Eu já li alguns artigos sobre isso. Livro de Josué nos diz que o sol parou. Durante quanto tempo? Quase o dia inteiro. É claro que hoje a gente entende que não foi o sol, né? Mas as leis da física foram feridas naquele momento. Porque o grande Deus fez com que a terra parasse. Seu tempo, seu idioma, suas formas literárias, a sua cultura, elas precisam ser compreendidas, porque a Bíblia é a palavra de Deus. As suas histórias, meus irmãos, nos traz grandes aprendizados para que a nossa caminhada cristã, para que a nossa prática de fé, para que a nossa comunhão com Deus seja da melhor forma possível. É por isso que nós precisamos ler as Escrituras. Nós precisamos nos alimentar das Escrituras. E modéstia à parte, não estou aqui para me glorificar.
Tomo minhas palavras de João Batista. Importa que eu diminua e Cristo cresça. Essa igreja, ela é alimentada pela palavra de Deus. Essa igreja sempre foi alimentada pela palavra de Deus. Conheci o saudoso pastor Álvaro. E não me canso de contar para os irmãos essa história, o quanto ele me apertou no dia do meu concílio pastoral. E hoje eu pastorei uma igreja que ele pastoreou. Essa igreja sempre foi alimentada. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. O inimigo não se satisfaz. E ele vai levantar todo e qualquer tipo de acusação. Mas precisamos nos manter íntegros em nossa posição. João disse: os discípulos viram Jesus fazer muitas outras coisas, muitos outros sinais, além daqueles que foram registrados neste livro. Como diz o tema dessa mensagem, a Bíblia contém o necessário, a Bíblia contém o essencial, a Bíblia contém exatamente aquilo que Deus quis revelar para mim e para você. A segunda coisa que nós vemos aqui nesse texto, nesses 2 versículos, é que a Bíblia contém, como eu acabei de falar, o necessário para compreendermos, e aqui João ele vai dizer, Deus quis revelar o necessário para as nossas vidas, tá? E o que é necessário que Deus quis revelar? A Bíblia ela contém o necessário para que nós compreendamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Talvez, meus irmãos, isso para a igreja hoje seja óbvio. Mas no tempo de Jesus, no primeiro século, não era. Se a gente pega o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, na verdade os 4 evangelhos vão apresentar muitas discussões entre Jesus e os fariseus sobre Jesus se posicionar como Filho de Deus. João capítulo 6, por exemplo, Jesus vai dizer, olha, eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim jamais terá fome. Vossos pais comeram o maná do deserto. E vocês continuam pecando. Eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que vim alimentar vocês. Jesus fez muitas outras coisas, mas essas coisas não foram registradas nas Escrituras. Mas aquilo que foi registrado tem a finalidade. Verso 31. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo, ou melhor, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. E ele não é somente o Messias. Ele não é somente o Cristo, aquele que Deus escolheu para libertar o povo dos seus pecados. Mas ele é o próprio Filho de Deus. Entende o propósito das Escrituras? Apresentar Jesus como o Cristo, ou seja, lembra que na introdução falamos sobre o conceito de Messias? Mas Jesus como Cristo, como Messias, ele não vem naquela configuração terrena do Messias, do libertador, que invade a terra, que expulsa os invasores. Não. Jesus é aquele que entra em Jerusalém, não com um cavalo e uma espada na mão, mas aquele que entra em Jerusalém sentado num jumentinho, representando paz, representando paz de espírito. É esse o Messias que nos é apresentado. A finalidade é apresentar as boas notícias.
aproximar o homem de Deus, a mulher de Deus. Deus então providenciou a salvação. E essa salvação está registrada nas Escrituras. Ele mesmo, o próprio Deus, enviou o seu Filho para nascer como um judeu, a viver as dores dos homens, a anunciar a salvação, a cumprir a sua missão. E todo esse propósito, ele foi cumprido. E onde é que a gente encontra? Nas Escrituras. Exatamente no livro onde não contém todas as coisas que Jesus Cristo fez, mas contém aquilo que é essencial. Os irmãos sabem o quanto eu gosto de acampar. E eu desenvolvi isso aqui, tá? Aqui na IBCJ. Eu nunca tinha feito isso na vida. As pessoas que... Vamos dar uma indireta para Ezequias agora, que está sentado lá no fundo. As pessoas que me motivaram a fazer isso nunca foram comigo. Ezequias e Carminha. Mas os irmãos sabem o quanto eu gosto de fazer isso. E ao longo desse tempo que a gente vem fazendo, a gente vai pegando algumas práticas. E uma das coisas que a gente aprende é: só leve aquilo que é essencial. Não leve nada mais daquilo que é essencial. Não leve peso extra. Aquilo que você leva essencialmente sempre atenderá às suas necessidades. A Bíblia, ela atende às nossas necessidades. As Escrituras, ela resolve os nossos problemas. Ela tem conselho para os nossos conflitos. Ela tem remédio para as nossas dores. Ela nos apresenta Jesus como Messias, como Filho de Deus. Ela está em nossas mãos e nós precisamos nos alimentar dela. No último domingo eu falei sobre pessoas que dizem que creem em Jesus, mas não conhecem o Cristo, mas não conhecem o Salvador. Esses ministros, meus irmãos, da palavra, a Bíblia em si, todas essas palavras que apresentam Jesus estão nas Escrituras. E quanta gente diz que conhece Jesus, mas não lê as Escrituras, não se alimenta das Escrituras. É exatamente dessa forma que nós passamos a conhecê-lo, que nós passamos a estreitar o nosso relacionamento com o Pai. Como é que eu conheço alguém se não há quem me apresente? A Bíblia nos apresenta Jesus como Filho de Deus. A terceira coisa que João ele nos fala aqui, no verso 31, além de que Jesus ele é o Filho de Deus, João também vai dizer que a Bíblia nos apresenta o mistério da salvação. Primeira coisa que ela nos apresenta. Ponto. Ela não contém tudo aquilo que Jesus fez. Todavia, isso não a desqualifica. Porque Deus apresentou aquilo que era necessário. Deus apresentou aquilo que era essencial. Quando a gente vai para o segundo ponto, a Bíblia nos diz que ela nos apresenta, João nos diz que a Bíblia nos apresenta, que o texto bíblico nos apresenta Jesus como Filho de Deus. Ela está ali como missão para que creiamos na filiação divinal de Jesus. João então fecha, dizendo que não só apresenta Jesus como Filho de Deus, mas as Escrituras também nos apresentam esse grande mistério: a salvação. Sotero.
Verso 31. Para que crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. A Bíblia nos fala sobre morte eterna, perdição eterna. Uma palavrinha que a gente não gosta de falar, inferno. Mas a Bíblia nos diz que em Jesus nós temos vida. Vida eterna. Morada com Deus. Comunhão com Deus. Cito bastante aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 16, quando Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: diante do alarido de Deus e com voz de trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo após, juntamente com nós que estivermos vivos, seremos arrebatados e ali estaremos sempre com o Senhor. Paulo nos fala sobre vida. Não há maior qualidade de vida do que estarmos na presença do Pai. E aqui está, queridos, o grande tesouro escondido, não somente nas páginas do Evangelho de João, mas em toda a Escritura. A morte sacrificial de Jesus foi o ponto mais alto do amor de Deus. A humanidade estava condenada pela sua maldade, a humanidade estava condenada pelos seus pecados, longe do seu Criador. E então o seu Criador, Deus Pai Todo-Poderoso, se compadeceu de nós, criaturas de Deus, e enviou seu Filho amado Jesus para morrer em nosso lugar, para receber a condenação a qual estava destinada a nós. E daí então, por meio do sacrifício de Jesus, passarmos a ter vida. Conta-se a história de uma criança que havia ganhado um hamster do seu pai, dos seus pais, e ela ficou muito feliz, muito faceira ao ganhar aquele animalzinho, mas determinado dia aquele animalzinho foge e entra num buraquinho que estava ali no forro do sofá. E passa o primeiro dia, aquele hamster não sai, passa o segundo dia, passa o terceiro dia, e a criança começa a chorar, e ela dizia: pai, ele não consegue sair dali. E a criança dizia para o pai: pai, ele está com sede. Pai, ele está com fome. E a criança chora, desesperada, por causa do seu animalzinho que havia fugido. E o que é que pensa o seu pai? Diante do choro do seu filho, compadecido, passava por sua mente: ah, se eu pudesse, eu encolheria e ficaria do tamanho daquele animalzinho, para que eu pudesse entrar no mesmo buraco, para que eu pudesse descer tão profundo, no local onde ele está, para trazer ele de volta para os braços do meu filho, para alimentá-lo, para matar a sua sede. Será que não foi isso que Deus fez conosco? E é exatamente isso que está registrado nas Escrituras. O que é que nos diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha vida eterna. Deus amou a cada um de nós,
que fez com que Jesus, o seu Filho, Deus, se tornasse humano, vivesse entre nós, compartilhasse das mesmas dificuldades, compartilhasse da fome, compartilhasse da sede. Escrevendo aos Filipenses, Paulo vai dizer: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus, que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a de Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma humana. Foi ele obediente até a morte, morte de cruz, sendo que Deus, diante disso, o exaltou e pôs o seu nome acima de todo nome, para que diante do nome de Cristo todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, Deus nos amou de tal forma que o seu Filho Jesus deixou de ser Deus, tornou-se homem, viveu entre nós, viveu as mesmas dores. Mas na hora do julgamento, meus irmãos, não fomos nós que fomos para a cruz. Foi Jesus, sem pecados. Mas ele disse: Pai, a minha missão está consumada. Deus já fez tudo, meus irmãos. E o que é que nos resta? Acreditar nas Escrituras. O que é que nos resta? Acreditar no seu poder. O que é que nos resta? Se Deus já fez tudo, confiar no seu amor, para que nós sejamos salvos. Romanos capítulo 5, verso 8 ao verso 10. O apóstolo Paulo disse: Deus prova o seu grande amor a nós, ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da sua ira. Certamente seremos salvos da ira de Deus, por meio dele. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, olha o que é que o pecado nos torna, inimigos de Deus. Se quando ainda éramos inimigos de Deus, o nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte do seu Filho. Meus irmãos, olha como é que isso aqui está claro. Olha como as Escrituras nos apresentam o propósito de Deus de uma forma clara. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, o nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte do seu Filho, agora que já estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É isso, o essencial que está contido nas Escrituras, que traz descanso aos nossos corações, que traz alegria aos nossos corações e que nos faz entender qual foi a real missão, o real propósito de Jesus Cristo ao vir ao mundo para viver entre nós, para ser crucificado, para morrer na cruz, para ressuscitar 3 dias depois, para ser visto por um período de 40 dias, por muitas pessoas, por muitas testemunhas, e diante desses olhos, ser levado milagrosamente para os céus. A sua salvação está registrada nas Escrituras. Portanto, meus irmãos, leiam a palavra de Deus, conheça, desenvolva a sua fé. Nós, cristãos batistas, no passado, éramos conhecidos como o povo da Bíblia. Que venhamos retomar essa postura, evidenciar a nossa comunhão com Deus, nos esforçando para praticar tudo aquilo que Jesus nos deixou como ensinamento.
O inimigo pode se levantar, mas teremos em nossas mentes e em nossos corações, como Davi falou, a sua palavra escrita, para não permitirmos com que a tentação se alastre e nós caiamos. Não foi assim que Davi disse? Escrevi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Toda a história de Jesus, ela já foi contada nas páginas das Escrituras. A história do seu nascimento, do seu ministério, da sua morte, da nossa salvação. Por meio dela, por meio das Escrituras, nós temos, meus irmãos, a possibilidade, a capacidade de compreender, de entender qual foi a missão de Jesus. Eu quero encerrar essa mensagem. Eu não sei se a igreja conhece o hino, mas eu quero simplesmente citar o hino 103 do Cantor Cristão. O irmão Elcio conhece? 103? Nos diz assim: Jesus desceu, a Bíblia o diz. Se conhecer, irmão Elcio, me dá um sinal aí, tá? Jesus desceu, a Bíblia o diz, do seu celeste lar, a fim de o grande amor de Deus aos homens declarar. Jesus morreu, a Bíblia o diz, e fez expiação do nosso mal, e assim achou um meio de perdão. A Bíblia diz que Jesus, da morte, vencedor, desde agora, pode ser o nosso Senhor. A Bíblia diz que voltará a fim de nos levar do mundo e da tristeza, aqui, o seu bendito lar. A Bíblia diz-nos que Jesus no mundo reinará. Então, Senhor universal, louvor sem fim terá. É o que a Bíblia nos diz. Aquilo que é essencial para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso relacionamento com os nossos irmãos e para a nossa salvação. Amém? O irmão Elcio conhece o hino? Não conhece, não? Eu quero chamar aqui o Ministério de Louvor e eu quero orar por vocês. Amado Deus e eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra, te louvamos, Pai, e te exaltamos porque o Senhor Deus é bom. Te louvamos, ó Pai, e te exaltamos porque a Bíblia nos diz a respeito de Jesus. Porque conhecemos Jesus porque a Bíblia nos diz. E isso, Senhor, nos alegra porque compreendemos a nossa necessidade, as nossas dificuldades, as nossas limitações. E ao ter, ó Deus, em nossas mãos a Tua palavra, as Escrituras, entendemos, Senhor, o Teu cuidado. Entendemos, Senhor, o Teu amor. Entendemos, Senhor, a Tua preocupação. Entendemos, Senhor, a Tua missão ao enviar Teu Filho amado Jesus para morrer na cruz, para salvar-nos, ó Deus, da condenação, a qual foi o resultado dos nossos próprios erros, dos nossos próprios pecados. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, sonda nesse instante o coração da Tua igreja. Visita, Deus, cada irmão, tanto aqueles que estão aqui, quanto aqueles que estão em suas casas. Que o Senhor toque em seus corações.
Que o Senhor os convença da necessidade, Senhor, de ter uma relação mais íntima e sincera com o Senhor, todos os dias, reconhecendo Cristo como o Senhor soberano de suas vidas. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, que a Tua salvação, ela esteja presente em nosso meio. Essa é a nossa oração, Deus. E a fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém.